Olá pessoal, tudo bem? Este mês vamos começar um módulo lindíssimo para pintar, que é a transparência, que nunca sai de moda, né? Encaixa perfeitamente em qualquer projeto. O nosso projeto de hoje são os morangos, com jarra de suco. Aqui tem um copo também, né? Transparente, tigelinha, toalha, né? Com um crochêzinho aqui embaixo. E para quem ama morangos, é uma pintura deliciosa, não é mesmo? Eu amo. Então, eu vou preparar aqui, separar as tintas, pra gente começar nosso projeto pelo esfumaçado aqui atrás. Deixa eu mostrar pra vocês o barrado. Olha que barrado lindo, gente. Bordado inglês, né? Olha quantos morangos, tem até passarinho aqui. Tá muito bonito esse barrado. Foi a Neide Martins que fez, né? Vocês podem fazer seus pedidos pelo Face, que ela atende vocês, tá bom? Bom, como sempre, vocês sabem que eu começo a pintura pelo esfumado. Sempre começo pelo que está por trás. Então, por trás é o esfumado. Então, eu separei o clareador, que é o clareador, tá, gente? Verde glacial e o verde pinheiro, para escurecer depois os cantinhos. Então, por partes, nós vamos umedecer com pincel pituá. Nós vamos umedecer aqui atrás com o clareador por partes. Não adianta passar em tudo porque vai secar, né? Então passa só esse pedaço e já vem com o verde glacial ou verde bebê. São cores que vão combinar inclusive com o meu barrado. Então, aplica a tinta, ó, fica lisinho o tecido é Estilotex, que a gente tem aqui no site à venda, né? E ele é bem lisinho para pintar. E vai esfumando. Pega mais clareador e vai saindo e deixando assim bem suavezinho, tá? Nós vamos fazer isso em volta. E depois, quando estiver sequinho todo esse trabalho aqui, aí nós vamos escurecer os cantinhos aqui com verde pinheiro, tá? Mas primeiro vamos esfumar. Tudo esfumadinho até aqui embaixo. Aqui segue um pouquinho mais também, tá? Até a beiradinha do barradinho ali. Agora que está seco, nós vamos escurecer os cantinhos. Temos cantinhos aqui, olha, aqui também tem um espaço que tem que escurecer. Então, você aplica vai com o pincel número 4, aplica o verde pinheiro e cobre esses dois espaços. E aqui em cima, ó, nós vamos colocar também o verde pinheiro. E aos pouquinhos, sem sair muito aqui das florzinhas, vai esfumando, ó. Não sai muito, tá? Para não ficar aquele borrão escuro. Então, nós vamos fazer em todos os cantinhos essa sombra. Tá? Se ficar muito forte, volta com um pouquinho do verde glacial, né?
Mas o importante é que fique com um pouco mais de profundidade aqui nesses cantinhos aqui, tá? Pronto, gente, bem suave o nosso fundo, né? E agora nós vamos pintar a mesa. Depois da mesa, a toalha, porque a toalha está sobre a mesa, a jarra está sobre a toalha, então nós temos que sempre eliminar o que está por baixo e por trás. Então, para mesa, ela vem até aqui, né? Não chega até a lateral do pano, não. Ó, separei amarelo pele, caramelo e o areia para iluminar. A princípio, nada de branco. Então, pincel número 8, nós vamos começar com... E também, gente, eu quero colocar nessa parte aqui da mesa, ó, o stencil efeito nó de madeira. Se você não tiver, não tem problema, mas fica bem legal mesmo. Como essa toalha, ela tem aqui uma transparência aqui, ó, que nós vamos desenhar um crochê, então essa parte também nós vamos pintar. Então vamos lá? Amarelo pele, nós vamos passar, é a base da mesa. Só que nós já vamos usar a técnica decorativa, fazer fazendo, pintar pintando, né? Em espanhol é hacer haciendo. Mas para mim eu já transformei em pintar pintando. Não é verdade? Porque a gente, no fundo, já determina a finalização do acabamento. Então, a gente já vai fazendo a base, sombreando com o caramelo. Vocês perceberam que eu entrei aqui, ó, entrei na toalha? Então, essa parte que eu risquei, depois a gente consegue ver e no final nós vamos trabalhar a toalha. Então, pode passar por cima dessa marca aqui, não tem problema, tá? Então, tudo aqui em volta, nós vamos usar o caramelo. Então, esquece do risco, tá? Pronto, ó, esticou um pouquinho de caramelo, limpa num paninho, não precisa lavar o pincel, não. E continua. Faz por partes, faz esse pedaço primeiro, com fundo pele, sombra de caramelo e luzes com areia. Aí depois essa parte e a parte de baixo. Aí vamos aguardar a secagem e colocar o stencil efeito nó de madeira, tá bom? Então eu vou preencher aqui com essas cores aqui. E a beiradinha da mesa, você já pode colocar o areia, para ela ficar mais clarinha, tá? Essa lateral é mais escura, vai com caramelo. Aqui embaixo pode ir com pele, sombra de caramelo. Ela vai ficar muito bonita, vai ficar muito suave e discreta, tá? Não se esqueçam que no fundo nós já vamos colocando as 3 cores. Ainda vai ter um marronzinho, ó, tá aqui separado. Um marronzinho para dar mais profundidade nesses cantinhos. Mas vamos preencher a mesa dessa forma aqui. Pronto, gente, ficou assim. A sombra aqui embaixo, ó, a toalhinha. E agora, com o marrom,
nós vamos escurecer um pouquinho mais para dar profundidade. No mesmo lugar que você colocou o caramelo, com o marrom, nós vamos escurecer um pouquinho mais, ó. É bem simples, mas dá uma mudança, uma alteração assim muito boa. Não deixa parado o marrom, ó. Estica. Não é só passar e deixar. É passar em volta e dar uma puxadinha. Então, você vai fazer em todos os espacinhos aqui, onde está mais escuro, com o marrom. E na sequência, gente, inclusive aqui também, ó, porque essa toalha, ela é branquinha e vai destacar bem, fazendo assim uma profundidade no marrom. Tá tudo seco, tá, gente? Eu tô trabalhando a técnica úmido sobre seco. Tá tudo seco, só úmido o pincel. Terminando de sombrear em volta, né, da toalha, aí com o pincel pituá e um stencil aí efeito madeira, nó de madeira, nós vamos decorar a mesa aqui embaixo, um pouquinho aqui em cima, né, uns detalhezinhos, com a misturinha de marrom e caramelo. Assim não fica tão escuro, tá? E aí você vai pro outro lado, arrasta o stencil e faz também desse lado, inclusive nessa parte aqui da toalha, porque aí depois nós vamos com branco fazer um bordado aqui, tá? Então vamos lá? Trabalhar primeiro as sombras, o marrom, e depois com a mistura de marrom e caramelo, nós vamos decorar suavemente com stencil. Olha que bonitinho que ficou. Bem delicado, né, gente? Misturinha, então, do marrom com caramelo. Por isso que ficou mais suavezinho. Bom, então agora nós vamos pintar essa toalhinha e fazer as decorações da toalha. Eu separei branco e o verde glacial que nós usamos aqui em cima. Vamos aproveitar então e sombrear a toalha com verde glacial. Então pode preencher com branco, né? Toda a toalha com branco. E depois, com verde glacial, nós vamos sombrear por baixo da tigelinha aqui, por baixo das sépalas, das folhinhas do morango, e sempre matizando o branco, misturando o branco com o verde glacial, tá? Não deixa parado, não. Aplica o verde glacial e limpa o pincel, e com o branco você esfuma pra ficar suave, né? Ó lá.
E vamos caminhando assim. Embaixo também aqui desse moranguinho, aqui por baixo, tudo sombra com verde glacial. Mas pode preencher com tranquilidade, com branco, e voltar aplicando o verde glacial. Inclusive, para dar a impressão de pregas, de volume, né? Aqui nós temos um detalhezinho, não está riscado, gente, para justamente não ficar aparecendo, né? Porque quando a gente risca esses detalhezinhos, acaba aparecendo aqui na trama, e aí a gente não consegue cobrir, né, o risco do carbono. Então eu não risquei, mas é um aqui e tem mais um aqui e o outro por aqui. Tá? Então vamos preencher primeiro tudo com branco e depois sombrear com verde glacial. Olha só, gente, observem também que nas bordinhas aqui, olha, eu escureci um pouquinho com o verde glacial, só um pouquinho em volta, para ficar essa bordinha branca aqui e dar a impressão que é um festonê, né? Aquele bordadinho mais grossinho que tem nas beiradinhas dos panos crochetados, né? Bom, então vamos seguir aqui. Com o pincel zerinho, bem fininho, nós vamos fazer uns bordadinhos redondinhos com um pincel bem fininho. Olha o meu como tá bem fininho. Dá pra vocês observarem que tem que ser bem fininho mesmo, porque senão a gente não consegue fazer delicadinho, né? Então aqui nós vamos fazer em volta de toda a toalhinha, ok? Do tamanho que vocês quiserem. Terminou tudo em volta, aí nós vamos fazer esse bordado em volta da toalha. Vai com o pincel bem fininho, não tenha pressa, não precisa tentar fazer de uma vez, vai devagarzinho. De repente você quer esticar e o pincel não alcança, né? A tinta, né? A quantidade de tinta não alcança chegar na outra pontinha. Então, vai preencher tudo aqui em volta, certo? Ó, onde está mais escurinho, nós vamos preencher. E depois, se quiser marcar com lápis algum desenho que você tenha preferência, pode marcar, porque aí fica mais fácil para trabalhar. Então aqui eu vou fazer, deixa eu pensar, criando aqui, gente. Tem que inventar, né? Aí vem outro aqui. Se vocês quiserem, eu coloco no risco, tá? Para vocês seguirem. Mas pode fazer um coração, né? O que vocês quiserem desenhar, fica à vontade. E o outro aqui. E depois, se quiser também, uns bordadinhos delicadinhos aqui em volta. Tem que arrumar direitinho, tá, gente? Eu vou retocar, ó, volta e retoca.
Pra ele ficar bem bonitinho. Aqui eu fiz a mão livre e tal, mas se vocês quiserem desenhar, é mais fácil para depois contornar, tá? Então, nós vamos fazer em todos os cantinhos, né? Todas as entradinhas aqui, um desenho bonitinho que vocês quiserem aí, tá? Tudo aqui em volta. Terminando a toalha, aí nós vamos subir, tá? Então, vamos lá decorar a nossa toalhinha. Pode até colocar stencil, de repente umas florzinhas, fica muito bonito também, tá, gente? Como vocês decidirem aí, tá ótimo. Agora, para finalizar a nossa toalhinha aqui, eu vou passar glitter cristal. Vocês conhecem, gente? Olha o brilho, né? Então, ele é cristal, transparente. E aí, nós vamos passar só nessa parte aqui, olha. Pra dar essa impressão realmente de uma renda, né? Bordado. Olha que bonito que fica. Dá pra vocês perceberem que está brilhando? Fica muito bom. Então, pode passar em volta aqui. Aqui não, tá, gente? Aqui não precisa, só aqui na rendinha. Bom, agora nós já vamos subir e fazer as folhas dos moranguinhos aqui, né? Nós vamos fazer, então, as folhas, são só duas, e as florzinhas que estão sobre as folhas. Eu separei verde pinheiro, branco e verde abacate. Ele é mais escuro que o verde folha. Então, pincel número 6. De um ladinho, vou pegar essa aqui que tá mais completinha, né? Ó, de um lado, vocês vão puxar de dentro para fora com o verde abacate. E do outro lado, nós vamos fazer mais escurinho. O morango tá aqui, tá, gente? Então, nós estamos aqui por trás. Aplica a tinta, o verde pinheiro, e puxa de dentro para fora. Cuidado que tem a florzinha, né? Nós vamos pintar com branco, folha de morango, um branco, um pouco de cinza, lunar. E do outro lado aqui, nós vamos com verde pinheiro, nós vamos puxar a folha. Só que a maneira de trabalhar a folha de morango, se você fizer essa pincelada de fora para dentro, vai ficar igual as de rosas, né? De flores. Porém, se você pegar o pincel, levar a tinta só na pontinha
Aí você vem deixando uns biquinhos, porque a folhinha do morango, ela é meio arrepiadinha, né? E a sujeirinha da borda, você traz suavemente para dentro. É bem simples, não tem segredo. Ó, novamente, ó, puxa lá para fora do risco as pontinhas. Limpa um pouquinho o pincel e puxa para dentro. Então, deste lado aqui, nós vamos fazer com verde pinheiro. Ó, todo arrepiadinho. E puxando suavemente para dentro. Depois vamos fazer uma luz aqui também, para deixar ela mais alegre, né? E do outro lado, onde nós passamos o verde pinheiro de dentro para fora, nós vamos com o verde abacate, com o pincel em pé. Leva a tinta só no cantinho do pincel e faz a pontinha ali, ó, lá fora, puxando para dentro. Ó, formou ali a pontinha, esfuma, arruma direitinho. Isso é fundo, tá, gente? Aqui nós vamos ainda passar outra demão para ficar bem bonita. Aí com branco, sempre levando a tinta no cantinho do pincel. Nós vamos fazer as luzes. Vai devagarzinho, porque pode misturar ali, né, com o que nós já fizemos, aí não fica legal. Esfuma um pouquinho. Eu vou aguardar um pouquinho a secagem e puxar novamente o branquinho aqui e realçar mais as pontinhas. Agora não adianta, porque está muito molhado. Dá uma claridade desse lado também. Reforça a nervura aqui no centro. E a outra do mesmo jeitinho. Verde pinheiro deste lado, verde abacate desse outro. Aí puxo o verdinho aqui, o verde pinheiro nas bordas, né? E não se esqueçam da luz. Dessa luz aqui. Deixa mais natural assim.
E essas florzinhas aqui, gente, as folhinhas, aliás, eu vou pegar o pincel número 2, porque elas são muito pequenininhas. Pode fazer com verde abacate mesmo, ou verde pinheiro, mas tem umas folhinhas aqui, ó, por trás das florzinhas. Só para vocês perceberem, ó. Aqui tem folhinhas. Aqui. Do lado de cá também, ó. Tá? E aqui as sépalas do morango, nós vamos usar outra cor. Então, não se preocupem ainda com morangos. Vamos fazer as folhas, as folhinhas aqui, preencher o fundo. E com a misturinha de cinza lunar e branco, que eu já deixo num frasco a misturinha, porque eu uso bastante o cinza lunar. Então, eu já faço uma misturinha e deixo pronta no frasco para fazer os fundos, né? Então, aqui é só preencher as florzinhas com essa misturinha do cinza lunar com branco. E o miolinho aqui amarelo ouro, tá? Então, vamos preencher todo essa parte aqui, né? As folhas, as florzinhas, pra gente poder seguir adiante. Eu coloquei aqui, gente, uma nervura, um verde pinheiro, né? As folhinhas pequenininhas das florzinhas também contornei aqui em volta. Pincel bem fininho. Com verde pinheiro. Esfumei um pouquinho de branco de um ladinho só. É bem pequeno o espaço, então você tem que ir com o pincel número 2, cortadinho, lixado, porque senão não alcança, né? Os galinhos bem fininhos também. E pronto. E agora nós vamos iluminar as florzinhas. Aqui dentro eu já coloquei amarelo ouro, né? Nos miolinhos. Então, você leva a tinta bem na pontinha, no cantinho do pincel, aplica a tinta e puxa. Não leva muita tinta, porque senão vai cobrir. E vai ficar sem vida, né? Vai cobrir o cinza. Então, você põe o branquinho só nas pontinhas. Depois que você terminar todas, aí você volta retocando para ela ficar mais bonita. Então, todas é do mesmo jeitinho. Joga a tinta para um lado, joga a tinta para o outro lado e esfuma, tá? Aí, ó. Vamos fazer as outras e depois vamos para essa tigelinha aqui, ó. Eu vou separar as tintas. Aqui nas florzinhas, gente, nos miolinhos, amarelo ouro, pouquinho de caramelo, luzes aqui com branco e sépia, umas bolinhas, né? Umas pintinhas sépia. Puxando um pouquinho também pra fora, em todas elas. Os galinhos, fiz uns pomponzinhos aqui, ó, umas pintinhas brancas, só pra dar alegria, né? E agora nós vamos pintar a tigelinha, que é de porcelana. Então, eu separei branco e azul metálico. Se você não tiver o azul metálico, não tem problema. Pode ser sombra com um azul cerúleo ou um azul cobalto, né? Nós vamos passar branco em
toda a tigela. Pode, inclusive, passar por cima dos desenhos aqui, dos riscos, só aqui na sépala porque tem um morango aqui pendurado, só o morango que nós não vamos pintar. Então, pode preencher tudo com branco, não vai perder as marcas do carbono, dá pra ver mesmo passando branco, olha, dá pra ver direitinho, né? Porque depois com o zerinho e o azul metálico, nós vamos contornar os desenhos. Agora com azul metálico, só um pouquinho, tá, gente? Só um cantinho do pincel, ó. Nós vamos sombrear a tigela. Então, aqui embaixo, passa, esfuma um pouquinho, pra tinta não ficar parada. Tem uns detalhezinhos aqui nos cantinhos. Pode sombrear. Aqui também deste lado. Um pouquinho atrás do morango, que tem um morango na frente, né? Então, um pouquinho. Ó, só um pouquinho realmente de tinta. Você consegue fazer uma leve sombra, né? E com zerinho, aqui embaixo também. E com zerinho nós vamos contornar todo esse desenho. O segredo é umedecer bem a tinta, mesmo sendo metálica. Tá, gente? Pode umedecer para você conseguir fazer os contornos aqui, os desenhos, né? Aí vem com um pincelzinho fininho e vai contornar todo o desenho aqui dentro, aqui os arabescos. Só deixa o morango sem trabalhar, que nós vamos fazer isso depois. Tudo contornadinho, né? Com azul metálico. E agora nós vamos fazer a jarra. Essa parte de cima aqui, essa parte superior da jarra, é a transparência, né? Então, toda essa parte nós vamos preencher com o verde glacial, que é a cor que nós preenchemos o fundo aqui, esfumamos tudo com o verde glacial. Como ela é de vidro e transparente, então nós vamos usar o verde glacial para preencher aqui dentro, né? Aqui temos gelos. Até aqui é a jarra, a parte de cima. E aqui para baixo já é a jarra cheia de suco. Então, nós vamos preencher primeiro essa parte. E tem aqui uma misturinha do cinza lunar e branco, eu já deixo pronto, como eu falei para vocês, que eu vou preencher também os gelos. E tem o branco para as luzes aqui. Então, deixa quietinho aí. Vamos primeiro no verde glacial, preencher toda a jarra. Não tem perigo de passar por cima do risco, porque dá pra gente acompanhar. Aqui, ó, a marquinha, né? Então, não se preocupe. Vamos preencher direitinho tudo.
Aqui em volta do morango, tem um morango encaixadinho aqui nos gelos, né? Então, pode preencher aqui por trás, olha, tudo aqui. Você pode preencher com verde glacial. Aqui, então, eu cobri tudo com verde glacial. A alça já estava aqui, né? Que a gente já esfumou no começo, quando estávamos fazendo aqui o fundo, porque aqui eu vou fazer a transparência depois, inclusive aqui. Mas deixa secando, transparência se faz com fundo seco, né? Pra destacar bem o branco. Em qualquer trabalho, tá, gente? Sempre assim, a cor da jarra, do copo, do vidro que você estiver pintando tem que corresponder com a cor do fundo, porque ela é transparente. Então, agora nós vamos preencher os gelos também com verde glacial, um pouquinho de branco, para ele não ficar tão escuro, né? E aqui, sempre por trás dele, como aqui, a gente vai dar uns toques com o cinza lunar com branco, para dar uma sombra, né? Para destacar melhor. Aí vai preenchendo um pouquinho da misturinha do cinza lunar com branco. Isso é só o fundo, tá, gente? É só o fundo, porque nós depois vamos trabalhar as transparências aqui, né? Então, aqui é verde glacial com branco. Preenche bem direitinho a trama do tecido, para não ficar aqueles furinhos, né? Isso é muito importante, gente. Porque aí fica mais fácil o acabamento, já estando prontinho o fundo, né? Aí vamos descendo aqui. Tem outro gelo aqui também. E o outro aqui, tá? Dessa mesma forma como eu estou preenchendo esse gelo. Todos do mesmo jeito. Um pouco de branco, né? Um pouco do verde glacial, um pouquinho do cinza lunar. E depois nós vamos preencher o suco de morango que está aqui por trás, né? Mas vamos terminar primeiro o gelo, aí depois nós vamos preencher o suco. Agora, nós vamos preencher essa parte aqui, que é a parte do suco, né? Então, eu separei vermelho escarlate e amarelo pele. Porque o suco de morango, gente, ele não é tão vermelho, aquele vermelho, né, como o suco de melancia. Ele é um pouco mais claro. Então,
eu cheguei à conclusão aqui que para baixar a tonalidade do vermelho, um pratinho, vamos colocar um pouquinho do amarelo pele aqui no vermelho escarlate, assim a gente consegue um tom mais claro. Então, nós vamos preencher todo esse espaço aqui, olha, por trás do morango, né? Aqui, entrando um pouco nos gelos também. E aqui eu já fiz um fundo de luz seca, que é a luz da transparência. Já deixei pronta aqui só para mim não esquecer. E vou preencher toda a jarra com essa misturinha aí. Vermelho escarlate com amarelo pele. Porque depois vem a transparência por cima, né? Inclusive os morangos nós vamos pintar normalmente e depois vamos fazer a transparência sobre eles, né? Então, o primeiro passo é preencher toda a jarra, aqui, ó, o suco, com essa misturinha aqui. E também podemos fazer no copo, né, gente? Ó, aqui o copo. O copo também podemos preencher com essa mesma tonalidade. Agora que o suco está preenchido, achei uma tinta aqui, gente, vermelho bebê. Ele dá exatamente o tom do suco, né? Então, o que que eu fiz? Com púrpura, eu escureci um pouquinho por trás dos morangos, que nós vamos já pintá-los, né? Então, escurece com púrpura e retoca com o vermelho bebê as partes mais claras. Ó, fica bem bonito. Depois vem transparência. Inclusive, nós vamos fazer primeiro os morangos, todos eles, né? Porque tem aqui um também, né? Para poder fazer justamente a transparência em toda a jarra. Então, eu vou separar as tintas pra gente fazer os morangos, tá? Aqui também eu já preenchi do mesmo jeitinho, escureci aqui com púrpura, aqui nos cantinhos, e retoquei com o vermelho bebê, tá? Então, vamos lá? Agora é a vez dos morangos. Gente, eu dei uma adiantada nesses morangos deste lado, mas agora nós vamos fazer juntas esses deste lado aqui, dentro da jarra. Separei vinho, melão, aqui tem um melão, ó, parece amarelo ouro, mas ele é mais discreto. Branco, vermelho escarlate, púrpura e vinho. Então, o primeiro passo no morango é fazer as pintinhas com vinho. Então, vem com o pincel zerinho e faz em todos as pintinhas, ó. De baixo para cima, aperta o pincel, mas é um pincel bem fininho, tá? E vai colocando as pintinhas. Nós vamos aguardar a secagem do vinho, né? Ah, tem um grandão aqui, ó. Nós vamos aguardar a secagem e vamos trabalhar as cores do morango.
tá? Então, aqui também, ó, tem que fazer pintinhas. Esse não está dentro da jarra, ele está na frente da jarra, tá? Eu risquei aqui, mas eu risquei errado. Ó, deixa aí quietinho. Faz em todos. Aí, deixa aí secando. E vamos trabalhar dentro de cada moranguinho aqui, né? Então, vamos lá. Pincel número 4. Ainda está úmido. Deixa secar um pouquinho. Já está sequinha as pintinhas, então dá pra gente começar. Vermelho escarlate. Esfuma. Um pouquinho do melão, não precisa lavar o pincel. Ele fica assim mais clarinho. E sempre esfumando uma cor na outra. Um pouquinho do púrpura também, ó. Para dar profundidade. E pode passar sobre as pintinhas, porque elas são escuras, né? Um pouquinho do vinho, para dar volume. Mas tudo pouquinho, gente, olha. Não estou esticando esse vinho, só um pouquinho. Então, no morango, nós colocamos aqui vermelho escarlate, púrpura, né? Púrpura desse lado aqui. Vinho. E o melão. Aí, com um pincelzinho menor ainda, nós vamos fazer uma luzinha assim, bem discreta, com branco, em volta dessas sementinhas. Então, vem com branco, ó, sujeirinha do branco, nem tinta tem aqui, gente. É só pra iluminar. Aí, novamente, vem aqui na outra sementinha. Faz a mesma coisa. Não precisa fazer em todo o morango. Vamos fazer só um pedacinho, assim como eu fiz nesses, olha. Não foi em todas as pintinhas, mas num ladinho, só num cantinho, esfumei o branco. E é o mesmo caso desse, mesmo considerando que ele está por dentro da jarra, né? Esfuma.
Aí fica assim um foco de luz, mas com pouquíssima tinta, gente. Bem pouquinha tinta. Tiro o excesso, eu tiro até no dedo, ó. Olha o estado da minha mão. Mas é melhor porque assim a gente consegue levar pouquíssima tinta. Pronto, um pouquinho de luz lá em cima, um pouquinho de luz aqui embaixo. Aí com o pincel zerinho e o milão, a sementinha aqui dentro, onde nós passamos o vinho, né? Então agora só umas pintinhas menores. E com pouquíssimo branco, uma luzinha de um lado só. Por isso que o pincel tem que estar bem fininho. Não precisa serem todas as pintinhas, só essas que estão mais em destaque. Deixa secar, enquanto isso nós vamos fazer os outros, né? Depois voltamos aqui pintando as folhinhas do morango. Esses também eu não pintei, ó, do lado de cá precisa pintar. Tem uns moranguinhos aqui, ó, bem pequenininhos. Eles estão verdes. Então, você pode usar o verde abacate. Eu já fiz as pintinhas, né? Olha ele aqui, ó. Eu já fiz as pintinhas com vinho. Meu pincel sujo, gente. Vocês sabem que só a água não tira a sujeira do pincel? Eu sempre tenho aqui do meu lado o álcool gel. Qualquer álcool. Principalmente o zerinho, que é delicado, né? Só a água não sai a sujeirinha do pincel, viu, gente? Então, lava com álcool gel. Então, passo um pouquinho de branco, um pouquinho do verde abacate que nós usamos, né? Então, já aproveita que ele tá na mesa. E um pouquinho de vermelho, que ele está amadurecendo aqui, né? É bem simples, viu, gente? Não tem segredo, não. Aí, reforça as sementinhas com vermelho mesmo. Uma luzinha branca. E vamos terminar esses morangos aqui, né? E na sequência vamos fazer as sépalas, todas essas folhinhas dos morangos. Eu quero terminar tudo para poder fazer a transparência da jarra, tá? Então, vamos lá pintar os moranguinhos? Depois que os morangos estiverem bem sequinhos, gente, com o vermelho fluorescente, podemos iluminar um pouquinho. Tá vendo, ó, que tá mais clarinho? Né? Um pouquinho só para iluminar mais. Ou o vermelho, se você não tiver, pode ser o vermelho vivo. Agora, para sépalas, para essas folhinhas aqui, eu separei verde pinheiro, verde abacate e amarelo limão fluorescente. Eu fiz algumas aqui, então dá para perceber que tem um pouquinho
do amarelo limão aqui nas bordinhas das folhinhas, olha. Tá mais claro, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Com o verde abacate, de um lado, pincel, gente, tem que ser o número 2. Eu tô com um 4 velhinho aqui, mas o ideal é o número 2, que é pequenininho, né? De um lado, então, verde abacate e do outro lado, verde pinheiro. Esfuma para uma cor entrar na outra e vamos fazer todas desse jeitinho. Verde abacate, não precisa lavar o pincel. E do outro lado, verde pinheiro. Nós vamos fazer em todas. Aí, vamos aguardar um pouquinho a secagem. E volta aqui, ó, com um pouquinho de branco só de um lado. Sujeirinha do pincel só. Em todas elas, tá? E depois que secar tudo, um brilho com amarelo limão fluorescente. Então, fica assim uma cor mais alegre, né? Então, nós vamos fazer todas elas aqui embaixo, ó, todas as folhinhas desse jeito. De um lado, verde folha, verde abacate, perdão. Do outro lado, verde pinheiro. E iluminar com um pouquinho de branco e amarelo limão fluorescente. Aí, na sequência, nós vamos para a jarra. Não se esqueçam de fazer aqui em volta das folhinhas com pincel zerinho e o verde pinheiro, um contorno para ficar bem definida as folhinhas, tá? Escurece aqui no meio com verde pinheiro, né? E depois contorno. Todas elas eu contornei para deixar assim bem bonitinha. Bom, vamos lá então trabalhar aqui a transparência da jarra, né? Separei cinza ônix. Aqui é aquela misturinha do cinza lunar com branco e o branco. Então, num pratinho, eu tenho aqui um pratinho de isopor, nós vamos fazer uma misturinha do cinza lunar com branco e um pouquinho desse cinza ônix. Ele vai ficar assim, mais escurinho e no tom da jarra, né? Nós usamos o verde glacial. Ó, tá vendo? Fica um cinza meio esverdeado, né? Diferente. Nós vamos escurecer aqui por trás, por dentro, né? Da jarra. Esfuma. Não deixa parada a tinta. Estica, né? Tudo aqui, ó. Para dar mais profundidade por dentro do vidro. Dá para vocês perceberem aí, né? E aqui também, ó. Aqui tem uma beiradinha. Pode escurecer também. Por trás das folhinhas,
Pode sombrear. Que destaca mais, né? Dá mais profundidade. Aqui por trás do gelo também. Antes da gente puxar o branquinho aqui na jarra, vamos fazer uma espuminha aqui, ó, com a misturinha do do vermelho bebê. Tô misturando aqui, ó, com um pouquinho de branco. Uma espuminha do suco, né? Ó, só na bordinha aqui, ó. Um pincelzinho número 6. Acho que fica interessante. Também iluminar um pouco mais com branco, os gelos, né? Aguarda um pouquinho a secagem. E vamos fazer as luzes. O vermelho bebê é uma cor assim, que nem deveria chamar vermelho, porque ele parece um rosa, um coral, né? Uma cor diferente. Mas ele é mais claro. E como o suco de morango não é escuro, então acho que dá certinho. Então dá umas batidinhas. Pouquinha tinta. E o mesmo nós vamos fazer aqui no copo. Que tem suco. Ele tá, na verdade, ele tá totalmente cheio esse copo, né? Mas nós vamos fazer um branco aqui já já. Então, faz umas batidinhas também aqui, ó. Tá? Aí, vamos aguardar um pouquinho a secagem para iluminar. Vamos aproveitar aqui a sujeirinha do pincel, das batidinhas, e vamos fazer aqui um movimento da água. Então, é vermelho bebê com branco, né? Foi isso que nós fizemos. Faz a misturinha lá. Tira o excesso. E aqui por cima, ó, pode passar mais clarinho, né? Pode passar por dentro do suco, né? Para dar movimento aqui na jarra, no suco. Tá tudo sequinho, tá, gente? Precisa estar, porque senão imagina trabalhando em cima de um vermelho úmido. Então, nós vamos trabalhar aqui a técnica úmido sobre seco, que é o fundo seco com o pincel úmido. Então, por isso, úmido sobre seco. Por cima do gelo. Aqui também vai ter transparência, mas
com branco, né? Tá vendo, gente? Bem discreto mesmo. Agora eu vou lavar o pincel, deixar bem limpinho pra gente fazer o branco aqui. Inclusive na alça também. Agora, gente, com um pouquinho só de branco aqui nas bordas da jarra, vamos começar a fazer as transparências, ó. Puxa, estica, mesmo que não tenha tinta. A sujeirinha do pincel dá o efeito. Aqui em volta da alça, pega um pincel assim durinho, que nem o meu, que você consegue, porque nós temos que fazer esse trabalho com branco com fundo seco, né? Então o pincel tem que ser bem firme para você conseguir trabalhar. Porque se ele for mole, como que você vai trabalhar no seco, né? Porque aqui tá tudo sequinho. Estica bem o branco. E aqui na jarra também, ó. Aqui em volta. Puxa, estica, ó. Fica bem clarinho, mas dá pra fazer sim. Pode passar 2 demãos, até que você consiga deixar bem branquinho. Já dá uma esticadinha pra baixo, ó. Dá pra vocês verem. Da sujeirinha aqui da beiradinha da jarra, você já vai puxando o branco. Segue aqui embaixo, ó, curva. Pouquíssima tinta, viu? Ó, tira o excesso. Você pega a tinta da tampinha e tira o excesso, aí vai trabalhando. E aqui você vai descendo um pouquinho a tinta para fazer o efeito de transparência. Aqui também, tá, gente? Aqui em volta da jarra tem que clarear. Só até aqui não há necessidade de passar por cima do morango, porque esse morango está por fora da jarra, né? Ele não está dentro do suco. E agora nós vamos com carinho puxar os brancos para dar a impressão da transparência.
Não precisa vir direto. Você vai trabalhando, ó, os pedacinhos. Sujeirinha você estica a tinta. E aos pouquinhos você vai conseguindo fazer. Ó, vem por cima do gelo aqui. Por isso que eu não caprichei tanto nesses morangos aqui, porque eu já sabia que ia fazer a transparência aqui. Né? Vem por cima, aqui embaixo também. Porque esses morangos estão dentro da jarra, né? Então, eles têm que ficar escondidos. Só a sujeirinha da tinta. Pode reforçar aqui as batidinhas da espuma, tá, gente? Só dá umas batidinhas com branco. E para finalizar aqui a jarra, eu vou pintar aqui umas gotinhas. Então, você pode fazer assim também, olha. Riscar com lápis, se você tiver medo de fazer a mão livre, né? Risca uma gotinha aonde você quiser aí. Por baixo da gotinha, pode escurecer com a misturinha do vinho e o púrpura por baixo, tá? Dá pra vocês visualizarem aí, né? Então, aqui tá a gota. Nós vamos escurecer por fora com a misturinha do vinho e púrpura. E com branco, tira todo o excesso. Eu tô com o pincel número 2, tá? 2 bem cortadinho. Vocês vão iluminar por baixo. E a sujeirinha do pincel arrasta pra cima. Cuidado, porque às vezes a gente leva muito branco aqui embaixo e acaba a gota não ficando transparente, ela fica muito branca, né? Então, leva assim um pouquinho só de tinta e estica assim pra cima. Aí, com o pincel zerinho, uma bolinha,
e outra aqui embaixo, para dar a impressão do reflexo, né? Eu vou fazer as outras do mesmo jeito, sombrear por trás e iluminar aqui dentro, puxando um pouquinho para cima. O que mais que falta, gente? Depois das gotinhas, eu vou passar um pouco também de glitter cristal, para ficar brilhando, né? O copo é do mesmo jeito, gente. Fiz aqui as gotinhas, 2 gotinhas. Puxei o branco sujinho, né, para fazer a transparência. Reforcei aqui embaixo da espuminha um pouco de púrpura para ficar, dar mais destaque, né? E é isso, gente. Aqui tá uma borboleta aqui em cima, um passarinho, acho que é uma borboleta. Eu vou pegar um stencil de borboleta e nós vamos aplicar aqui em cima. Gente, olha como eu sou exagerada. Eu passei o glitter cristal, esse daqui, né? Mas eu não me senti feliz. Precisava de mais brilho. Não sei se vocês conhecem o glitter de poliéster cristal ou perolado, né? O meu é cristal. E sobre o glitter cristal, eu polvilhei batendo assim sobre mais sobre essa parte aqui da transparência, né? Exagerei um pouco, né, gente? Precisava tanto. Aqui já só passei um pouquinho do glitter cristal mesmo. E às vezes, 90% das vezes, eu coloco o glitter de poliéster. Ele é bem fininho, tá, gente? Não é o escolar, não. É o de poliéster. Coloco aqui dentro do glitter cristal para trabalhar com mais brilho. No Natal, principalmente, né? O acabamento, para ficar bem brilhante, pode usar essa misturinha aí do glitter de poliéster com o nosso glitter cristal. Bom, achei aqui um stencil com uma borboletinha. Olha que bonitinha. Né? Então, com uma brochinha, nós vamos esfumar com azul metálico para combinar com a tigelinha. Inclusive, a tigelinha eu acabei completando aqui dentro com o pincel número 2 com azul metálico, porque só tinha um contorno, na verdade, mas eu achei que merecia preencher essas folhinhas. Vocês sabem que o stencil tem que colocar pouca tinta, né? Fixa o stencil, coloca uma fita crepe para ele não se mover e esfuma. Não tem segredo nenhum, tá? Eu acho que essa posição ficou legal. É só esfumar. Vai com carinho. A cor da borboleta, gente, vocês podem colocar a cor que vocês desejarem aí. Pode ser um amarelo, né? Eu vou terminar aqui. Essas bolinhas poderiam ser de outra cor. Vamos pensar. Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês o trabalho finalizado. Prontinho, gente. Trabalho finalizado. Olha com barrado como ficou bonito, né? Tudo bordado. Muito chique mesmo. A borboletinha azul. Eu gostei, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula também. E que vocês pintem muito, tá bom? Um beijo carinhoso e até a próxima transparência.
Tchauzinho, beijinho, tchau, tchau.